Oi, alô, alô, gente linda, gente boa de Deus em todos os lugares do mundo, onde nós estejamos sendo vistos, ouvidos e acolhidos e recebidos com o melhor carinho, com a melhor boa vontade do seu coração. Você se abra para acolher essa palavra com amor, porque sem amor nada aproveitará, nem tampouco ficar me ouvindo com espírito ácido, crítico, para ver se eu deslizo, escorrego. Você só está perdendo tempo. Eu não vou deslizar nem escorregar, eu ando firme nas convicções que estão presentes em mim. Antes de você pensar em nascer, elas já tinham posto raízes aqui. Tem a ver com a minha vida. E eu não brinco do que eu faço, nem tampouco com o que eu falo. Bem-vindas e bem-vindos, portanto, todos vocês, minhas queridas e meus queridos. Eu disse ontem que nós parávamos no verso 17 do capítulo 18, depois de eu ter falado 1h30, ou quase 1h40, sobre o espírito de perdão, de reconciliação, de cura da contradição, da desavença, dos sentimentos hostis no coração de muita gente. E está tudo gravado aqui no YouTube, eu não vou ficar fazendo repetições, não faz nem sentido, por isso que está gravado. Se você não quer desperdiçar o que eventualmente você perdeu ontem, vai lá, por favor, vá lá e recupere tudo. Então, eu parei com a explicação final do verso 17, quando se diz, considera o gentil e publicano, eu expliquei que à luz de toda gestualidade, trato, relacionalidade, ensino, proposta e encarnação de Jesus, esse considera quem não entendeu, não quis, não acolheu, não perdoou, como gentil e publicano, tinha que ser interpretado não conforme a interpretação dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos, supremacistas, cheios de apartheid, segregadores, separatistas, porque senão Jesus seria esquizofrênico. Eu tenho que entender esse considera-o como gentil e publicano como alguém que deixou a consciência lúcida da fé que tinha sido a ele ensinada, porque preferiu os rancores guardados, mas aí renova-se a consciência de continuar a vida inteira tentando encontrar um lugar de aconchego, de simpatia, de graça, de entrada de amor na vida dessas pessoas, do mesmo jeito que Jesus tratou os publicanos, os pecadores, os gentios e as meretrizes. Está tudo gravado aí, para você não transformar uma explicação que durou meia hora, substituí-la por uma assertividade de 2, 3 minutos. Seria uma covardia para com o tempo que a gente gastou ontem tratando desse assunto. Vá lá e venha dirimir, portanto, as suas dúvidas. Aí eu disse, nós vamos tratar do resto, do verso 18 ao verso 20 e 21, amanhã, que por acaso é o dia de hoje, portanto agora. E Jesus prossegue no verso 18 do capítulo 18, dizendo, tudo isso no mesmo contexto, no mesmo ambiente, não é outra fala, não tem nenhum corte, não tem nenhuma separação, tanto quanto no verso 21, no verso 22, é continuidade da mesma fala, do mesmo espírito. Portanto, aprenda a, pelo menos, ler fisicamente a Escritura e o Novo Testamento
para não perder os contextos antecedentes nem imediatos, consequenciais. Isso faz toda a diferença. Então, considerando tudo que eu disse, na sexta-feira, na terça-feira, aliás, na segunda-feira, na terça-feira, que foi ontem, e hoje é o que eu vou dizer, nós prosseguimos com a afirmação de Jesus: em verdade, vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aí aparece um garotão, doidão, maluco, um camelô extraordinário de comunicações extrovertidas, do tipo influencer, que faz show no palco, se comunica bem. Aí diz: poxa, não tem nada mais fácil, considerando a ingenuidade do povo, considerando a ignorância bíblica e espiritual do povo, do que eu aprender alguns slogans, alguns chavões, algumas palavras impressionantes, algumas frases de efeito, aprender algumas técnicas de hipnose, de sugestão de grupo, de repetição recorrente de frases para criar impressões, gritar nas horas certas, chamar a ameaça do diabo ou do inferno para ser um elemento favorecedor pelo apavoramento. E aí ele lê um texto desse, como aqui no verso 18, aí ele que não ama, que não ora, que não conhece o Evangelho, que não estudou, que não se ajoelhou dias e dias, meses e meses, anos e anos, que não comeu, não ruminou, não mastigou, não aprendeu, não se debruçou, não pesquisou, variadamente não tem Jesus como a sua chave hermenêutica, como balizamento da sua compreensão de todas as coisas. Aliás, ele não está nem aí para isso, ele ou ela. Hoje não são só eles, são também elas. Basta ela ser bonitinha. A maioria hoje tenta fazer uns enxertos na bunda para ficar com aquela bunda onde você pode repousar uma bandeja, se for o caso, sensualizadas e sensualizadoras. Eles vão lá com suas calcinhas apertadas, requebram para lá e para cá, exibem suas tatuagens, são fortinhos e gritalhões. Aí dizem: o Senhor me deu autoridade. Você não sabe quem é o pai dele, dela, nem quem é a mãe, nem qual é a família. Você não sabe como ele trata a esposa, se ele tem uma, nem o marido, se ela tem uma. Você não sabe o que ele ou ela carregam na consciência, o que eles fazem no quarto, na intimidade, o que eles guardam como valores, como princípios, como significados neles próprios. Eles só vivem do palco para impressionar você e depois desaparecem nos bastidores, pegam aquele carrão, o mais expansivamente chocante na expressão de riqueza, de prosperidade que eles consigam adquirir para fazer você dizer: se eu seguir tudo que ele disser, eu também vou me tornar próspero assim e vou poder ostentar do jeito que ele ostenta em nome de Jesus. Imagina alguém praticar ostentações em nome de Jesus. É a piada do inferno um negócio desse, fazer isso em nome de Jesus, mas é o que eles fazem. E é o que você olha, adere
Você gosta da estética. Na maioria das vezes não são garotos feios, são bonitinhos, não são mulheres feias, são gostosinhas, fazem uns lábiozinhos gostosos e carnudos como se quisessem te beijar e ficam falando essas coisas. As mulheres ficam querendo parecer com ela, os homens ficam querendo ter o mesmo punch de approach, de fala, e eles evocam para si mesmos essa autoridade que Jesus estava concedendo aos apóstolos, aos puros de coração, aos bem-aventurados humildes de espírito, aos mansos, aos pacificadores, aos que têm fome e sede de justiça, aos construtores de ponte, que são genuínos filhos de Deus no mundo, aos que se condoem e se solidarizam com a dor humana, com a fraqueza humana, com a humilhação humana, com a invisibilização, rejeição e preconceito votado e concedido malignamente de uns que se sentem superiores contra o resto, designados como inferiores, porque é assim que esse pessoal é. E Jesus estava descrevendo quando ele diz: em verdade eu vos digo que tudo o que ligardes, vós ligardes, ele está falando com os seus apóstolos. Ele está falando com essa gente macária. Como eu fiquei aqui 2 semanas falando sobre as bem-aventuranças, que o discípulo tem que, antes de tudo, ser um macário. Não é um moleque desse que chegou lá só para se exibir para você, para lá e para cá, e não sabe nada de nada. Vê se ele tira onda comigo. Vê se ele quer um papo comigo, uma conversa comigo. Ele não quer, ele sabe. Ele vai ser posto num balaio de gato com a boca amarrada e vai ficar sem palavras. Todos eles sabem. Não se garantem em coisa alguma, exceto frente à sua ignorância. E aí eles evocam para si esse poder. Nós somos esses que recebemos de Deus autoridade. Você não sabe nem onde ele estava 2 anos, 3 anos antes. Ele só chegou, aprendeu rápido, é fácil. É mais fácil do que ser coach. É ser pastor dessa confissão positiva, da teologia da prosperidade, do domínio, dos jargões, dos chavões, dos clichês, das repetições que todo mundo faz, e dos bailes lá na frente do palco, impressionando, eletrizando você, parando, fazendo suspense, gritando, descendo, querendo te soprar, botar a mão na tua boca, e você ali, como um tolo, totalmente alienado, vai se deixando levar impressionadamente. É um negócio trágico. Aí eles tomam de Jesus, do que Jesus designou para gente simples, santa e boa de Deus, que anda com Ele. Gente que ora por piedade, sozinho no seu quarto. Gente que guarda o temor de Deus no coração, na verdade. Que não vive de performance, nem para aparecer. Que não tem uma fé empoderada só quando grita, tendo público, para impressionar o tal público que diz: vocês viram como ele tem fé, como ele fala com autoridade. Falar com autoridade passou a ser gritar veementemente. Tamanha é a ignorância que nos cerca. Quando, na realidade, o que Jesus está dizendo no verso 18 não é para todo mundo. Não é mesmo. Em primeiro lugar, ele estava falando com os apóstolos. Em segundo lugar, ele estende isso a genuínos discípulos dele, do Evangelho, aos verdadeiros bem-aventurados, aos macários,
que não são neófitos, que chegaram outro dia, gente que tem joelho calejado, que tem vida com Deus, que tem sofrimento por amor de Cristo, tem marcas do Evangelho na vida, e não chegaram simplesmente no assovio, na palma e no sapateado, para impressionar as pessoas, como é o caso de 90 e tantos % dos que fazem essa palhaçada em nome de Jesus, em qualquer que seja o lugar onde você vá assistir. Portanto, o que Jesus diz no verso 18 não tem nada a ver com 99% desse pessoal que se apresenta aí. Eles são apenas gente do show business, gospel. Eles são apenas aproveitadores, eles são apenas impressionadores, sugestionadores, hipnotizadores, para tirarem vantagem da sua impressionabilidade. Infelizmente, essa é a verdade. Eu não tenho como dizer outra coisa a você. Agora, o que Jesus disse aqui no verso 18 não é para eles. Não é para eles. Eles dizem para você que eles receberam autoridade de Deus para oferecer cobertura espiritual a vocês. É mentira. Eles não cobrem nem as esposas deles, que morrem de raiva das mentiras deles. Eles não cobrem nem os filhos, que à medida em que chegam na adolescência não querem mais nem chegar perto do cara. Eles são aqueles que gritam com as mulheres, que discutem, que abusam verbalmente, alguns até fisicamente. Alguns são até estupradores da esposa que eventualmente não queira ter relações sexuais com eles por alguma razão. Eles são assim, donos, perversos dominadores e tiranos. E você mergulha em todas as águas poluídas do oferecimento dele. Mas o que Jesus disse no verso 18, eu digo a você, não é para ele. Não é para eles. Eles são estelionatários de algo que Jesus concedeu como privilégio para gente santa, justa, boa, piedosa, perseverante, com vida, com história, com testemunho, com a validação dos anos de sinceridade, de conhecimento, de lucidez, de percepção, de intuições demonstradas e comprovadas. Gente que já demonstrou que vive sem ódio, sem rancor, sem antipatia, sem disputa, sem concorrência, sem medição de ombros para ver quem é o maior. Tem essas comparações diabólicas. E Jesus falou isso para gente que se disponha a se quebrantar, a não querer ser o maior. Tudo isso começou com Jesus dizendo: vocês têm que aprender a se converter e se tornarem como crianças. Não como esses palhaços de palco que estão aí, que acham que essa mensagem de Jesus é coisa para idiotas. Eles não querem ser como crianças, eles querem ser como malandros, porque malandros é o que eles são. Eles não querem essa identificação, essa conversão à simplicidade, essa conversão à pequenez que serve, e que no final Jesus diz que é o que faz a gente se tornar grande aos olhos de Deus e de principados e potestades, mas não é uma estratégia de grandeza, é uma espontaneidade de vida e de serviço. Esse texto começa a propósito disso tudo. Aí embarca dizendo: não escandalizem os pequeninos. Eles não estão nem aí. Eles vivem para escandalizar, eles falam barbaridades, eles atacam as menininhas gostosas da igreja. Então logo tem uma chance de alguma solitude onde eles possam
jogar as asinhas aqui, ali, acolá. Eles são promíscuos, além de ladrões e de mentirosos. Eles não têm nada a ver com o que Jesus promete aqui para gente pura, santa e boa. Para esses, que com toda a imperfeição que a vida humana carrega, buscam, todavia, andar na presença desse Deus Santo, que é fogo consumidor, purificando a sua vida de toda maldade, hostilidade, espírito de antagonismo e de antipatia, de divisão, de enfrentamento, de ódio, de promoção, de polarização e de segregação, separação e construção de muros. Esses aí já estão amuralhados pelos muros que levantam e já estão julgados pelos julgamentos que fazem e já estão separados de Deus pela sua separação dos homens e do Evangelho. Não é para esses que você segue, tanto nos lugares de culto quanto na internet. Eu conheço quase todos que vocês desconhecem e eu sei a profundidade da malandragem, da perversidade dessas pessoas. Jesus está falando aqui com gente que erra, mas se arrepende, como Pedro. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, todo o esforço, e vocês que são pessoas que vivem para construir pontes, vocês vivem para diminuir abismos, vocês que vivem para derrubar muros, vocês que vivem para deitar-se sobre a vala para ajudar alguém a atravessar para o outro lado que ele de outra feita solitariamente não alcançaria, enquanto você experimenta o perigo das águas turbulentas, como diz a música, enquanto o outro passa para um lugar seguro. É para esses que Jesus está falando, para gente que existe para ligar, existe para reconciliar, existe para cobrir a indecência do próximo. Não para ir logo para a internet divulgar. Vocês sabiam quem foi que adulterou? Vocês sabiam quem foi que enganou? Aqui já caiu o vídeo ao vivo foi encerrado por alguma razão, não sei. Agora eles estão cortando você por palavras. Ontem eu caí no ar no TikTok porque eu usei a palavra suicídio. Eles me bloquearam por uma semana. Tá bom, eu vou continuar. A internet caiu, mas eu não paro. Então Jesus está falando aqui com quem vive para ligar, não para esses que existem para cavar fossos, para separar, para inimizar, que não tem o temor de Deus no coração e que existem com uma língua maligna e perversa. Ao invés de aproximar pessoas, eles separam casais, porque ele tem olho na mulher do cara. Separam namorados e noivos, que ele também, pela mesma razão promíscua, diz: se sobrar uma chance, eu chego e pego. Separam tudo aquilo que lhes interessa separar, porque na separação eles julgam que terão um poder maior de influenciar. Não é para esses que Jesus está falando, que não carregam o temor de Deus no coração. Ele está falando com os filhos da conexão, filhos da construção de pontes, com os pontífices do Evangelho, com os sacerdotes fraternos e relacionais, com os que têm mais interesse em unir do que em cortar, em separar. É com esses que Jesus está falando explicitamente, com quem gosta de ligar, com quem gosta de se reconciliar, com quem gosta de trazer as coisas para a luz da verdade, como eu expliquei ontem, para resolver tudo na verdade.
E não havendo chance de soluções, são aqueles que também perdoam tudo e todos e seguem adiante, com o coração limpo e pacificado, que não dormem uma única noite sobre nenhuma ira, ou espírito de ódio, que não fazem imprecações, orações imprecatórias, amaldiçoando aqueles que são dissonantes ou diferentes deles, ideologicamente, politicamente, religiosamente, etnicamente, socialmente, como a grande maioria dos crentes hoje em dia pratica. Não, isso aqui é dado a uns poucos. Sem acepção de pessoas, mas são uns poucos que aprenderam tudo que eu já na introdução descrevi 2 vezes, quase 3. Gente que vive nesse espírito de Cristo Jesus. É para esses que ele fala. É para os Jesusinhos. Ele está falando com os pequenos cristos. Ele está falando com os filhos da reconciliação, da redenção, da reaproximação e do acolhimento. E, sobretudo, do perdão. A esses, e somente a esses, não se engane nunca mais, é que Jesus diz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Porque, sendo gente cuja prioridade é ligar, é reconciliar, é aproximar, é diminuir os espaçamentos, é derrubar os muros de separação, é estimular a reconciliação, é dar força para quem está começando a se levantar e achar o caminho, e que então não tem nenhum prazer em trazer à luz, em nome do que quer que seja, como eu vejo alguns aí no YouTube. Em nome da verdade, eu vou contar para você o que está acontecendo na casa de fulano, de Beltrano. Ela traiu ele, aí ele ficou zangado, traiu ela. Aí eles ficam contando como se os caras não tivessem um umbigo. Eles têm pai, eles têm mãe, eles têm filhos, eles têm sogro. A mulher traída está lá ofendida, a família inteira está machucada. Mas o influencer de qualquer que seja a plataforma social lá quer saber, ele quer lacrar. Ele não tem o temor de Deus no coração, ele não tem amor por ninguém, ele não procura na solitude quem quer que tenha errado para ajudar, para conversar, para orar, para pacificar, para dizer: se precisar eu estou aqui, estamos juntos, quero te ajudar. Não, já de saída e de cara, eles quase que esfregam a mão e dizem: oba, tem uma pauta nova para hoje, um escândalo novo a divulgar. Você acha que esse indivíduo recebeu de Jesus esse poder? Esse, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus? É claro que não. Eles não têm poder atualmente nem de ligarem-se dentro das suas próprias casas, porque eles vivem em estado de irreconciliabilidade. Eles são seres da antipatia, eles gostam de um, detestam outros. Tudo que eles fazem é com parcialidade. Jesus jamais daria autoridade a seres parciais. Essa autoridade é para quem não faz acepção de pessoas e não tem prazer na desgraça de ninguém e não quer trazer à luz maldade alguma. Exceto aquelas coisas que se tornaram tão nojentamente públicas que a intervenção aí, no caso, é apenas de um esclarecimento sóbrio e elucidativo, mas não com aquele prazer risonho que eu vejo muita gente divulgando por aí, para todo lado. Você acha que esses caras estão incluídos
no que Jesus prometeu aqui, eu lhes digo, eu lhes digo em nome de Jesus, não. Se eles evocam isso para si, saibam, estão mentindo. É só porque, estando escrito, eles manipulam do jeito que eles querem. Mas eles não têm poder de ligar ninguém nos céus. Não tem poder de dizer, filho, filha, estão perdoados os teus pecados em nome de Jesus. Não tem poder de dizer, creia, porque eu trago a você a união da minha garantia em fé, na minha relação com Cristo Jesus, o Senhor, cobrindo a sua vida, protegendo a sua vida espiritualmente por causa da autoridade legítima, validada e apoiada e definida por aquele em quem eu vivo, respiro, existo, obedeço, de quem eu sou e para quem eu sou e serei todos os dias da minha vida. Esses ligam dos céus. Esses têm autoridade para perdoar, para reconciliar. Como foi João, o apóstolo, que disse, já idoso, quando ele escreveu a primeira epístola universal, ele diz, se você vir, preste atenção no que eu vou dizer, se você vir algum irmão ou irmã pecando, pecados que não sejam para a morte, você os vir pecando, pecados que não sejam para a morte, e você olhar para eles e vi que foi loucura, foi tolice, foi imaturidade, foi bobagem que eles fizeram, mas que não existe neles nenhum arraigamento maligno, diabólico, satânico. Não existe nenhuma raiz de amargura perversa e profunda. Não existe nenhum prazer nas ações de separação diabólicas. Não existe nenhum antagonismo satânico daquele tipo que diz, eu vou bater porque eu não gosto, nunca gostei, vou fazer. Esses estão desautorizados em relação a tudo. Esses são aqueles acerca dos quais Jesus diz, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E são essas as piores iniquidades que alguém pode praticar. São essas que criam muros, dissensões, facções, separações, hostilidades e espíritos de amargura e rancor guardados como direito adquirido de uma maldade que o cara acha que ele pode praticar à vontade porque Deus não está nem aí para isso. Esses estão fora do reino. No reino só entram os que se convertem como criança. Imagina essa gente completamente antagônica ao espírito mais simples do Evangelho de Cristo Jesus. Eles não têm autoridade nenhuma, não creiam neles. Essa afirmação, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, é para gente que vive ligando e para ligar as coisas da terra. Vive buscando diminuir as contradições, buscando as reconciliações, ainda que muitas vezes o preço seja alto. Eu tenho passado a minha vida tentando criar reconciliações. De vez em quando eu consigo diminuir agravos de alguns que estão definidos no que diz respeito a praticarem as maiores dissensões e judicializarem as maiores brigas. Aí alguém me pede ajuda, eu entro para diminuir os agravos, para dizer não faça isso, não leve aqui a justiça, vamos resolver numa conversa, com sabedoria, com bom senso, com paz. Mas muitas vezes, eu diria até na maioria das vezes, conseguindo diminuir o
peso dessa brutalidade, frequentemente tem um lado da história que fica grato e tem um outro lado que aceita a mediação que eu faço, mas que depois eu noto durante um tempo um silêncio, um afastamento. Depois eu ouço de alguns a pessoa dizendo, o Caio chegou a diminuir o que podia ter acontecido, mas eu fiquei sentida. Ou eu fiquei sentido. Na maioria das vezes, infelizmente, são as mulheres que ficam sentidas. Só porque eu sou homem, ficam achando que eu puxei a brasa para um lado, quando na realidade, na maioria esmagadora das vezes, eu estou sempre defendendo o lado da mulher. Mas se não sair a guerra que elas queriam, eu já sou culpado por ter conseguido a pacificação, mas não tem problema. Diante de Deus eu sei que eu sou ungido com essa graça de ligar na terra o que Jesus faz ligável e ligado nos céus. Agora, é raro. Como eu disse ontem, é raro. Muito raro. Embora o apóstolo João diga, se você vir o seu irmão cometer pecado não para a morte, peça ao Pai que o perdoe, e o Pai o perdoará se ele tiver pecado não para a morte, ou seja, é o cumprimento disso. O que ligardes na terra será ligado nos céus. Você olhou e em nome de Jesus viu que a gravosidade do erro do indivíduo não tinha sido alguma coisa que seja do tipo de pecado para a morte, pecado deliberado de perversidade contínua, de desejo homicida, de jamais perdoar, de se alimentar de ódios a vida inteira. Não sendo gente assim, mas ao contrário. Gente que apenas cometeu um erro aqui ou ali, mas não tem essa gravosidade que coloca você já praticamente atolado no túmulo do seu próprio juízo, pela sua perseverança na maldade contínua. O apóstolo João diz, ore, peça e creia e perdoe em nome de Jesus, porque isso terá sido ligado dos céus. Foi Jesus também que depois de ressuscitado de entre os mortos, diz aqui no Evangelho de João, agora não é na epístola, é no Evangelho de João, depois da ressurreição no capítulo 20, quando ele entra no lugar onde eles estão reunidos e sopra sobre eles, recebei o Espírito Santo. Aí acrescenta a mesma coisa, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E ele fala isso para os discípulos testemunhas da ressurreição, homens e mulheres com essa lucidez, com essa consciência, com esse testemunho, com essa raiz de eternidade plantada no coração. Não é qualquer moleque que está aí só te enganando, rebolando para lá e para cá num palco, gritando e fazendo palhaçadas, tomado de uma astúcia totalmente sedutora, e você que não sabe discernir nada de coisa nenhuma, embarca nessas loucuras ou se apavora, dependendo do que o indivíduo diga, se é em seu favor ou contra você. Mas existe esse poder. Existe esse poder. Para quem anda com Jesus de verdade, para quem segue os seus passos com temor e tremor, para quem é testemunho da ressurreição e vive o poder da ressurreição no coração, com a alma quebrantada e querendo praticar a humildade de uma criança ensinável pelo reino de Deus, Jesus concede essa autoridade. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E como eu disse ontem, essa segunda parte,
acontece em casos raríssimos, quando você é uma pessoa de Deus. Quando você é de igreja, de religião, tem denominação que inclusive marca a reunião toda quarta-feira para afastar um monte de gente. Já vem aquela lista. Afastar porque pegaram um cara fumando um cigarro Hollywood, afastar porque viram um cara bebendo uma cerveja num bar, afastar porque viram um post que ele fez com umas garrafas de vinho em cima da mesa, afastar porque ele está infelicíssimo com a esposa e a esposa com ele, e depois de verem que não tem solução mais para a vida deles, decidiram se separar, ou afastar porque depois de separado, 1 mês ou 2 após isso, o indivíduo começou a namorar alguém, ou qualquer outra coisa do mesmo nível. Aí eles levam quarta-feira para a sessão de disciplina, leem aquela lista, e o irmão fulano de tal está disciplinado pela seguinte transgressão, aí vão desligando no hall de membros, e ainda tendo a ousadia de dizer, enquanto não se reconciliarem conosco, com a igreja, publicamente vierem aqui à frente pedir perdão, mesmo contra as suas consciências, nós os declaramos separados de Deus, do reino de Deus, da salvação e de tudo mais. Esses são diabos vestidos de pastores e sacerdotes. Não tenho nenhum medo desses seres malignos, porque gente que é de Deus não anda tomando essas atitudes de desligamento por qualquer idiotice dessa natureza mencionada e de tantas outras. Paulo um dia cometeu um erro desse. Você encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, é a história de um homem que possuiu a mulher do pai. O pai tinha ficado viúvo e casou uma segunda vez com uma mulher bem mais jovem. Aí rolou um clima, mas tem um tesão no filho pela madrasta, na madrasta pelo enteado jovem, mais um adulto jovem. E aí, numa vacilada qualquer, eles foram para a cama. E depois de ter ido para a cama, alguém descobriu, alguém falou, alguém vazou, alguém viu, alguém explanou a situação. Aí chegou na presença da congregação de Corinto, que Paulo tinha fundado com Priscila, Áquila, com a ajuda de Apolo, de outros indivíduos interessantes. Eles foram e contaram isso na presença dessa congregação. Paulo estava longe, ouviu a história e ficou indignado. O cara pegou a madrasta, a mulher do pai, e aí ele declara aqui em 1 Coríntios 5, é só você ler. Ele diz, reunidos vós, era a liderança do grupo de Corinto, da igreja, e o meu espírito, ainda que eu esteja ausente, eu declaro que tal homem seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, para morrer cedo, de doença, a fim de que pelo menos o espírito seja salvo como que pelo fogo no dia do Senhor. Passe raspando depois de sofrer sofrimentos atrozes. Ele seja salvo no final de tudo. É Paulo falando, você pode acreditar? Eu sempre considerei isso de uma besteira, de uma infantilidade. Eu conversava com meu pai, ou com meu querido amigo, mentor, reverendo Antônio Elias, a quem eu sucedi na Igreja Presbiteriana Betânia durante vários anos. E ele dizia, eu também, Caio, acho que o nosso irmão Paulo foi exacerbado, exagerado. E como nem meu pai cria que tudo que Paulo dizia era equivalente ao que Jesus dizia, Paulo dizia coisas inspiradas por Deus, mas ele não era a palavra de Deus.
Reverendo Antônio Elias também cria que Paulo dizia coisas inspiradas por Deus, mas ele não era a palavra de Deus. A mulher do reverendo Antônio Elias, que era uma santa mulher de Deus, Dona Maria José, quantas vezes me disse: olha, eu acredito em tudo que Paulo falou sobre Jesus, é irreparável, mas ele tem opiniões em relação a outras coisas com as quais eu vou morrer sem concordar. A mesma coisa a minha mãe, a mesma coisa um monte de outras pessoas sensatas. E no meu coração, isso nunca passou daí de olhar e dizer: Paulo, você se precipitou. Só que eu sempre fui um homem interessado nas sequências históricas, nos contextos. Aí quando você chega e lê a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, na realidade, Paulo escreveu no mínimo 4 epístolas aos Coríntios, que foram fundidas em 2, eventualmente até uma 5ª. Mas pelo menos 4 ele escreveu que foram fundidas e viraram 2. Quando você chega na segunda epístola, quem é que você encontra lá? Um Paulo arrependido, dizendo: por favor, procurem aquele irmão acerca do qual eu falei aquilo, exacerbado, exagerado e desmedidamente, e peçam a ele que não leve isso em consideração, porque eu já soube que a palavra que eu disse foi tão pesada que o cara está morrendo de tristeza, está caindo numa depressão de morte. Ele nem era um canalha dessa natureza e eu exacerbei pelos meus próprios traumas fariseus sexuais. Digam a ele que volte, que venha para a comunhão e recebam-no. Recebam-no em meu nome também. Leia lá 2 Coríntios. Tem essa manifestação de Paulo de desconstrução da primeira fala, de imposição de uma fala que privilegia a reconciliação do arrependido. Ele nem examinou o coração do cara e já fez um vaticínio de seja entregue a Satanás. Você já pensou que negócio é esse? Eu vou morrer sem fazer isso. Eu jamais teria coragem de entregar ninguém a Satanás. E Paulo fez uma vez e se arrependeu. E graças a Deus por ele ter se arrependido, porque a gente aprende com esse erro dele. Como ele se arrependeu de outras coisas. Ele se arrependeu de ter sido tão inflexível com João Marcos, primo de Barnabé também, quando não quis prosseguir com ele na mesma direção de missão na Ásia Menor e quis ir por um outro caminho, numa outra jornada. Ele se arrependeu de ter também tido desavença tão grande com Barnabé, que os separou durante muitos anos, até que depois se ajuntaram. Ele se arrependeu de várias coisas, porque ele não era o verbo de Deus. E as cartas dele são inspiradas, mas não são a palavra do Evangelho de Cristo Jesus, onde eu não tenho retoques e reparos a fazer. Paulo fala inspirado por Deus acerca de Jesus, sem reparos a fazer, quando ele fala a respeito do Cristo eterno, da salvação eterna, da graça eterna, da justificação eterna, de tudo que é pertinente a Jesus. Agora, em relação a obedeçam os seus senhores, os donos de vocês, escravos, aqueles conselhos para a mulher ser submissa, às vezes, a um marido maligno, demoníaco, a um marido que ele manda amar a sua mulher, mas como Cristo amou a igreja, mas nem sempre existe a secagem da manifestação real daquilo como amor sincero. Existem outras afirmações que ele faz em outros lugares, tipo, não permito que as mulheres falem na igreja. Desculpa, mano. Você não foi coerente nem com isso, porque Priscila começou igrejas para você. Em Romanos 16 você fala de Júnias, apóstola em Cristo, que já estava no Evangelho antes de você se converter. Menciona
o nome de muitas mulheres que tinham igrejas nas suas casas e eram ministradoras e congregadoras do corpo de Cristo, como verdadeiras pastoras, apóstolas, cuidadoras daqueles grupos. Verbo de Deus, irretocável, irreparável, inerrante e eterno. Deixa eu falar para vocês. Fiquem zangados comigo como queiram. É só Jesus. Não é Moisés, tampouco seja Paulo ou Davi. Todos esses há reparos a fazer, olhando e lendo-os, tendo Jesus como chave hermenêutica. Pois bem, desligar pessoas é uma cláusula de exceção que só pode acontecer em casos tão absolutamente extremos, tão diabólicos, que o próprio Evangelho não apresenta nenhum caso idêntico desse, porque Jesus nunca fez isso com ninguém. Eu já parto desse pressuposto fazendo a seguinte pergunta: a quem que Jesus desligou? Aí tem logo os apressadinhos que dizem Judas. Judas é um arquétipo de um indivíduo que fez o que não devia fazer contra quem ele jamais deveria fazer. Agora, você não se meta entre Jesus e Judas. Como se a gente não tivesse tido a sequência da história de Pedro. A maioria dos crentes hoje teria dito: dos discípulos de Jesus, 10 se salvaram e 2 foram para o inferno. Pedro e Judas, um negou e o outro traiu. Eu não tenho ideia. Judas só não deu chance a si mesmo. Ficou tocado de tanto remorso angustioso pelo que fez que se suicidou. Então você também não entende nada de suicídio nem da relação de Jesus com o suicida ou com quem tirou a vida. Portanto, cale a sua boca. Não pratique isso porque vocês não viram Jesus praticar. E Paulo, na única vez que praticou, se arrependeu e pediu perdão logo adiante, quando escreveu outra carta para o mesmo público. Eu espero morrer sem nunca dizer: eu te desligo de Deus e do reino dos céus. Deus me livre! Deus me livre! Eu tenho facilidade em ligar, em pegar o rostinho de uma pessoa toda culpada, andrajosa de culpa, e dizer: filho, estão perdoados os teus pecados. Filha, estão perdoados os teus pecados. E de pegar essas pessoinhas e levar até a presença de Jesus e dizer: Jesus, elas estão perdoadas em teu nome. E eu exerço esse lugar sacerdotal de temor e tremor na tua presença para ser a tua vocalização de amor, repetindo a tua graça em favor dessa pessoa e em teu nome. E eu ouço no meu coração todos os anjos e o Senhor Jesus me dá um beijo no coração. Com toda a paz da minha vida. Quem quiser me julgar por não mandar ninguém para o inferno, me julgue, porque esse é um galardão que ninguém me tirará. Eu só mando para o céu, para o inferno, eu não. Isso diz o verso 28. Portanto, a primeira parte é para ser exercida por todos aqueles que andam no amor e no temor de Deus com sinceridade. A segunda parte: tente não exercer jamais, porque você não tem conhecimento de causa profunda. E você pode vir a cometer um erro extraordinário, pode até vir a blasfemar contra a alma de alguém, desligando-a do reino de Deus, de Jesus, da vida, do mundo, do próximo e de tudo. Não faça isso. É perigoso. Aí no verso 19, Jesus diz, voltando ao tema do perdão, do vai ter com teu irmão, busca reconciliar-te com ele,
faze todo o teu esforço. Se ele não quiser, perdoa-o, segue o teu caminho. Trata-o como quem precisa de Deus, como se fosse um gentil e um publicano que ainda não entenderam a palavra da graça de Deus. Trata-o como Jesus tratou os gentios e os publicanos, não como os fariseus e os religiosos, senão Jesus seria esquizofrênico e estaria nos ensinando a também o sermos. Por isso não há nem lugar para esse status de interpretação contra Jesus, como se Jesus falasse contra as próprias práticas dele. Aí vem o verso 19 e diz, em verdade também, é outra verdade, em verdade também vos digo, que se dois, marido e mulher, é a dupla mais comum. E Jesus começa de dois. Como eu disse ontem, Pedro, na primeira epístola, capítulo 3, versos de 6 a 9, diz para marido e mulher não viverem com ódio nem as turras, para que não se interrompessem as suas orações. Portanto, os primeiros dois que eu tenho que considerar, considerando e levando a sério gente casada e que seja do Evangelho de Cristo, é que não existe dupla mais revolucionária no reino de Deus do que um casal de gente que se casou em amor, pessoas que se uniram em amor e fizeram uma entidade conjugal sincera, justa, amorosa, limpa, pacificada, de qualquer que seja a natureza, se houver amor, pacificação, verdade, justiça e sinceridade, esses são os dois habilitados. E aí Jesus diz, em verdade eu vos digo que se dois dentre vós se unirem, vocês terão o poder mais revolucionário desse mundo. Um casal de joelhos, um casal orando, um casal pedindo pela família, pelos filhos, pelo mundo, pelo próximo, pelas suas próprias necessidades. Aí o casal vai lá na igreja, aí pede a um pastor desses que ficam aí rebolantes, cobertos de tatuagem até na testa, para impressionar, eles botam uma cruz, para dizer que não é um chip do Elon Musk, tudo palhaçada. Aí vai pedir, olha, nos ore, faça cobertura em nosso favor. Quando na realidade, esses dois que vivem uma vida conjugal amorosa, como eu descrevi e repeti várias vezes aqui, são os que Jesus autoriza a terem esse exercício intercessório de poder incomparável. Em verdade, eu vos digo que se dois sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Dois. Sejam cônjuges, sejam amigos, sejam dois irmãos, de acordo. E a palavra grega usada aqui no Novo Testamento para concordarem é a palavra que no grego designa a sinfonia, aquela orquestra sinfônica. Os instrumentos afinados pelo mesmo diapasão, que tocam na mesma afinação, que são conduzidos pela batuta do mesmo Maestro eterno do amor que é Cristo Jesus. Se esses dois se unirem, sejam eles quem forem nesse Espírito de Cristo, Jesus diz, porventura pedirem a respeito de qualquer coisa. Qualquer coisa significa qualquer coisa. O filho que vocês por ele se preocupam,
a sua filha lésbica, o seu filho gay, o seu filho trans, o seu filho drogado, o seu filho alienado, não importa. Concorde sinfonicamente em amor diante de Jesus, em favor dos seus filhos, como meus pais fizeram por mim. Eu saí de casa aos 15 anos de idade, 15 e meio. Fui morar com meu amigo Zé Cury no apartamento dele, e aí comecei a viver fora de casa. Só voltei aos 18 anos e meio para minha casa. Vivendo uma vida de gadareno, fazendo só o que eu queria como um louco em Manaus, depois como um doido de Copacabana. Depois o bairro quase todo me conhecia, onde eu estava todo mundo vinha falar comigo por causa das minhas inconsequências variadas que eu não tenho nem prazer em descrevê-los. Mas meus pais estavam em Manaus de joelhos, eles nunca abriram a boca desde o dia em que meu pai tentou me exortar e eu disse, nem comece, com 15 anos e meio, senão nós vamos brigar juntos. Senão eu vou agredir o senhor. Aí ele falou, não, a mim jamais. Eu sou seu pai. E ou você me respeita ou comigo você nunca vai ter nenhum tipo de evento, de choque ou de contradição. Jamais. E eu disse, estou indo embora de casa. Ele falou, é uma pena, meu filho. Mas não me impediu e deixou eu ir. Eu voltei algumas vezes para pegar uma muda de roupa, para uma coisa ou para outra, mas fui. Ficava o tempo todo fora e depois só comuniquei a ele que eu estava indo sozinho morar no Rio, na casa de um amigo meu e depois com os Grace, na Academia Grace. E ele olhou, lamentou, viu uma lágrima escorrer aqui nele, ele não disse nada, só disse que o Senhor, nosso Deus, te proteja, te guarde, te abençoe e te ilumine e te mostre o caminho. E eu fui. E eles ficaram de joelhos, em acordo, em meu favor. E eu nem sabia. E eu lutei contra Deus como eu pude, eu tentei adiar a graça de Deus da minha vida de todos os modos possíveis. Fugi mais do que Jonas do chamado de Deus. Mas a oração deles me enlaçou no mundo invisível sem que eu soubesse. Aí, de repente, quando eu vi, eu estava de joelhos diante de Cristo Jesus, sozinho, pedindo perdão e graça. E Ele sozinho me visitou. Eu só tive o privilégio no dia seguinte de contar ao meu pai o que Jesus já tinha feito sozinho em mim. E recebi aquele beijo, aquele abraço, aquele acolhimento eterno, que durou eternamente. E ele foi para a glória eterna do Pai, está lá me aguardando, junto com uma multidão de amores que eu tenho já, habitando as moradas celestiais em Cristo Jesus. Mas tem que ter esse acordo de amor a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, e isso ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Não é por nenhum pastor, não é por nenhuma unanimidade eclesiástica, é pelo Pai. Dois juntos aqui, o Pai dizendo, seja feito conforme vocês pediram. E aí Jesus conclui para a gente terminar o dia de hoje dizendo por quê. A razão que ele dá, preste atenção, é simples. Porque aonde estiverem dois ou três, porque aonde estiverem dois ou três reunidos, é uma outra palavra que cria uma aglutinação inseparável de reconciliação, pacificação e de conciliação mental, emocional, afetiva, de acordo total entre eles. Porque onde estiverem dois, ou mesmo três, já é uma igreja enorme diante do Pai
e dos anjos dos céus, reunidos em meu nome, em nome de Jesus, em nome do Evangelho, em nome do que eu ensinei, praticando tudo que eu fiz, mostrei, demonstrei e ensinei, eu ali estou no meio deles, liberando tudo, abençoando tudo, validando tudo. E aí o verso 21 conclui com uma pergunta de Pedro, que é profundamente necessária nesse momento, para vocês verem como tudo que Jesus tinha dito no contexto antecedente, que eu venho falando dele desde sexta-feira, falei na segunda, falei na terça e falei hoje. Olhe só o que dizem os versos 21 e 22. Então Pedro, acabando de ouvir tudo isso, e vendo que tudo tinha a ver com perdão, com reconciliação, não com ódio, com ressentimento, com vingança, com eu te desligo, eu te afasto, eu te separo, eu exerço meu poder de supremacia espiritual sobre você. Quem gosta disso é o diabo. O evangelho não é assim. Como eu disse, você não vê Jesus praticar isso contra ninguém. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha que lhe perdoar? Vejam como Pedro associou a solução disso tudo ao perdão. Não era ir falar a primeira vez, levar alguém na segunda vez, contar para a congregação numa terceira vez. Não! Isso aí é a carnalidade do processo, exceto o primeiro ato, onde Jesus disse, vai arguir, que é para trazer isso tudo para a luz e para a verdade, porque a gente só consegue resolver essas coisas na luz e na verdade. Se vocês não conversarem, vocês podem apenas adoecer cada um do seu lado. Mas é outra vez João, na primeira epístola dele, no capítulo 1, nos versos 7, 8 e 9, que diz que se nós nos aproximarmos de Jesus e confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí ele diz, porque se andarmos na luz da verdade, como Ele está na luz, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então Pedro foi logo ao cerne da questão e entendeu que se pratica o perdão, tudo que Jesus disse antes aqui se torna desnecessário, porque o perdão acaba com o problema antes dele começar. Foi isso que Pedro, com toda a lógica, entendeu, e aproximando-se de Jesus, perguntou, Senhor, até quantas vezes? Já que é assim, ele tinha compreendido que o perdão resolveria tudo, que ele teria que aprender a perdoar para o resto da vida dele. Aí ele fica preocupado e quer uma contabilidade, ele quer uma cota diária de perdão. Quantas vezes? Se você lê em Lucas 17, 3 e 4, ele menciona inclusive quantas vezes num dia, é uma cota diária. Qual é a cota? Ou é para sempre? Que eu tenho que perdoar? Ele dá um número. Até 7 vezes. Depois da 7ª vez, que é praticamente um número cabalista. Depois da 7ª vez, então o pau canta, não preciso mais me preocupar, a não ser em atropelar o cara mesmo? Essa é a pergunta honesta dele. Jesus, todavia, lhe respondeu, Ô Pedro, eu não te digo que perdoes 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, o perdão é a lei da vida que prevalece de minuto em minuto para sempre, e vocês são chamados a
perdoar uns aos outros assim como eu perdoo vocês. Perdoarem o próximo como eu perdoo o mundo. Perdoarem os antagonistas como eu perdoo todos os que me esfolam, blasfemam contra mim, mentem contra mim, e acerca dos quais eu digo: Pai, perdoa-lhes, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. É isso que eu estou dizendo a você. Essa instrução aqui é uma cláusula de uma concessão pequena, mas a solução disso tudo é nem deixar isso começar, porque se você aprende a perdoar, não 7 vezes, não algumas vezes, mas perdoar sempre e perdoar para sempre, não há lugar nem ocasião para que nenhum espírito de rancor, de amargura, cresça no coração de ninguém. O objetivo do Evangelho é não deixar que ninguém precise desses encontros, de me explica isso, me explica aquilo. Em último caso, para quem ainda é infantil, é assim que procede-se. Do contrário, ontem eu expliquei abundantemente, está gravado para quem quiser não dormir com dúvida nenhuma no coração. E eu paro por aqui. E amanhã a gente prossegue no mesmo espírito, porque continua. O que vem amanhã é a parábola do credor incompassivo, que é sobre perdão e sobre quem não perdoa, sobre reconciliação e sobre quem não aceita a reconciliação. Então não falte amanhã, porque amanhã será um dia fundamental. O ensino do Evangelho que eu vou te trazer amanhã vai ser essencial para o resto da sua existência no planeta Terra. E é a garantia da sua amizade com o Pai, com o Filho, com os anjos dos céus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que essa palavra pura, simples, genuína, válida, graciosa, irreparável, ante a qual o diabo cala, os demônios silenciam e os anjos se levantam em reverência e aplauso e adoração diante de tamanha graça de amor propostos por Jesus para a vida humana, que essa palavra entre na consciência, no coração, ganhe um lugar de aconchego, de agasalho, de ensino inarrancável nos nossos seres, para que a gente seja gente do perdão de todos os dias, como tu nos ensinastes a orar todo dia. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os pecados de todos os nossos devedores. Não há desculpas, está claro. Permite que ninguém se esconda da verdade. Por mais difícil que seja para esses corações animalizados, que ainda não tiveram a graça de se converter de fato como crianças ao Evangelho do Reino de Deus. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.